19 de fevereiro. Você está sentindo sobrecarregado por vários problemas, grandes e pequenos. Eles parecem demandar mais e mais a sua atenção, mas você não deve aceitar essas exigências. Quando sentir que as dificuldades de sua vida o estão aprisionando, liberte-se, passando algum tempo a sós comigo. Você precisa se lembrar de quem sou. Depois, traga-me humildemente suas preces e seus pedidos. Seus problemas se tornarão menores quando vistos sob a luz da minha presença. Você pode aprender a ser feliz ao lado de seu soberano, mesmo em circunstâncias adversas. Confie em mim, que sou sua força. Eu transformo seus pés nos pés de um servo, permitindo que você chegue aos lugares mais altos. Bom, vamos fechar nossos olhos e agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui todos reunidos em mais um dia de Evangelho, nesse horário, que possamos estar em sintonia, em vibração com os bons amigos espirituais que nos auxiliam, que nos inspiram, que nos elevam, que possamos aprender um pouco mais dessa palavra tão linda que Jesus nos trouxe para essa terra, que Jesus coloca em nossos corações a cada dia mais, que possamos aprender sobre essa verdadeira caridade, esse verdadeiro e sublime amor que Ele tanto fala, que possamos estar reunidos nesse um só coração e nesse um só pensamento. Muito obrigada, Pai, por todos estarmos aqui. Abençoe e cuida dos que não puderam chegar a tempo e que possamos ter uns minutos de sabedoria, de reflexão, para colocarmos, plantarmos essa sementinha dentro de nós e sempre, sempre florir o nosso jardim, sempre também ajudar a florir o jardim dos outros, sempre cuidando de quem nós amamos, sempre cuidando dos nossos lares, da nossa vida, tentando ser cada dia um pouco melhor. Muito obrigada, Pai, por nos inspirar e nos iluminar cada vez mais, que possamos ser luz em nossas vidas e que possamos ser luz na vida dos outros também. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Quem? Levante o dedinho. Alguém? Nani! Lívia! Parou ímpar! Quer fazer a leitura, Lívia? Eu faço, então. Vamos lá. Capítulo 18, item 16. Capítulo 18, item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Vamos lá. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, todos vós que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo?
árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem, com a sua sombra, uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os escolhe. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se detém sob uma sombra para procurar o fruto da esperança que deve lhe restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão ele procura o fruto de vida na árvore de vida. As folhas caem secas, a mão do homem de tanto manejá-las, queimou-as. Abre, pois, os vossos ouvidos e corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore de vida cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor e a vereis produzir ainda com abundância seus frutos divinos. Deixai-a tal como Cristo vô-la deu. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajor sedento que quer atingir o objetivo. Não escolheis esses frutos para os guardar e os deixar apodrecer, a fim de que não sirvam a ninguém. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Há assambarcadores do pão de vida, como os há frequentemente para o pão material. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve distribuí-los para todos, e depois procurar aqueles que estão sedentos. Conduzi-os sob os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore de vida. O divino Salvador, justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. E o Senhor de bênçãos vos abençoe, e que Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Bom, essa leitura é muito atual, né? Mesmo sendo feita no século XIX, né? Ela nos diz muita coisa, né? Porque às vezes a gente, não sei, né? Às vezes a gente bate no peito, né? Falando que falar é fácil, né? Falar que nós somos uma coisa, né? Aqui ele está falando, né? Falar que somos cristãos é fácil, né? Mas será que a gente está realmente exercendo, né? Exercendo essa vida cristã, né? Será que a gente está nesse caminho que o Cristo aqui, né? Que aqui o Simeão, né? Falou, né? Ele fez essa analogia do cristianismo como sendo, né, uma árvore, e ele fala, né, para a gente cultivar e cuidar dessa árvore, e quando essa árvore der frutos, né, para a gente distribuir esses frutos, para a gente sempre estar em comunhão, né, com os outros, enfim, ele faz essa analogia da árvore, né, e a árvore que não vale de nada simplesmente vai queimar, né, vai morrer, né. Então, essa analogia é muito sábia, porque muitas vezes, foi o que eu falei, a gente bate no peito falando que mas eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente tem que botar sempre a mão na nossa consciência
se a gente realmente está exercendo esse papel, né, do ser cristão. A gente sempre tem que estar nessa reflexão com nós mesmos de eu estou dando o meu melhor, né? Eu estou fazendo, né, o bem para os outros, em primeiro lugar para mim e depois para os outros, né? A gente sempre, na maioria das vezes, a gente acha que servir ao outro é algo assim de que você é menos, né? De que você é inferior. E cada vez mais, né, eu tenho percebido que servir a alguém por N motivos, né? Em N situações, também é uma forma de ser humilde, né? De você servir aquele outro, né? De ajudá-lo de alguma forma. E o ser humano ainda tem muito disso, de achar que eu estou servindo para o outro ou auxiliando o outro, eu estou sendo inferiorizado de alguma forma, né? A gente tem disso porque a gente ainda tem esse mal, né, tão grande que é o orgulho, né? Então, quando eu estou fazendo alguma coisa para aquele outro, né, às vezes eu me sinto, tenho esse sentimento, né, do ser inferior. E a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, né? Se eu estou servindo o outro de bom grado, né, do fundo do meu coração, né, se estou fazendo bem para ele, porque por algum motivo ele precisa, enfim, eu estou exercendo também a minha humildade. Isso também é uma coisa boa, não é uma coisa ruim eu servir a alguém, eu ser bom para alguém. Não há nada de errado nisso. E a gente coloca sempre uma barreira, né? De, vou acabar me inferiorizando. Isso não existe, né? A gente pode até ver isso naquela cerimônia antes da Santa Ceia, em que Jesus lava os pés dos discípulos, né? Dos seus discípulos. Ele quis mostrar ali, né? Foi uma cerimônia, né? Vamos assim dizer, mas ele quis mostrar também esse ato de servidão, de auxílio, entendeu? E também é bom, que não é uma coisa ruim, nem alguma coisa que diminuiu ele. Em algum momento isso diminuiu Cristo, né? A gente sabe que não. Então, quando a gente bate no peito e fala que é cristão, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Colocar o orgulho de lado. Foi o que eu falei, sermos bons com a gente mesmo, né? E também com o nosso próximo, né? É muito fácil a gente, nós nos intitularmos de alguma coisa e colocar isso na cabeça. Ah, mas eu sou isso, e ponto, acabou. E simplesmente não exercer. Mas na sua cabeça, tá aqui, tá tudo certo, entendeu? Então, por isso, cada vez mais é necessário a gente fazer essa autoavaliação, né? A gente refletir se a gente está mesmo dentro daquele papel em que a gente quer se colocar, que a gente se coloca, né? Sempre assim, pensar no que eu quero ser, almejar o que eu quero ser e tentar realizar aquilo, né? Não adianta, foi o que eu falei, eu criar toda uma perspectiva na minha cabeça, mas simplesmente quando chega um irmão, eu trato mal, ou eu falo, não vou fazer isso para o fulano, que isso? Vou ficar me rebaixando, que isso, que aquilo, entendeu? Aí repele o outro, aí fala que não é obrigada a fazer isso, não é obrigada a fazer aquilo. Cadê aí o ser cristão, né? Isso eu estou dando só um exemplo, mas existem muitos outros, né? Então, a todo momento, a gente nota que meu pai sempre fala isso, que bater no peito e vestir uma camisa tipo sou de Jesus, né? Tá na moda, né? Mas e exercer isso que você está falando? Você está de fato exercendo, né? A pessoa que, não sei, que é palestrante no centro e tal, não adianta nada, isso também é um autocontrole. Não adianta nada chegar lá no centro, falar palavras maravilhosas, ser super inspirado ou inspirada pelos amigos espirituais e chegar em casa e tratar mal os meus familiares, né? Ah, eu não gosto de fulano. Ah, nossa, minha mãe me enche o saco. Ah, meu esposo é isso. Ah, não adianta nada, entendeu? O que você aprendeu com aquilo, né? Então, a gente tem que sempre refletir sobre isso. Claro, vai ter momentos que a gente não vai estar 100%, mas daí a estar sempre, né,
com a cara emburrada ou sempre de mal com o outro, enfim, né? Aí a gente já tem que repensar os nossos atos. A gente tem que sempre nos avaliarmos. Daí vem essa autoavaliação, né? De sempre pensar se a gente está fazendo, de fato, o que Cristo nos propôs a fazer, né? Então, por isso que ele fala, quem grita, né, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque ele sabe exatamente o sentimento de cada pessoa que está ali clamando por ele, né? O que a pessoa está exatamente sentindo naquele momento e se ela está de coração realmente aberto para aquilo ou se ela está só falando da boca para fora, né? Então, por isso que essa passagem, né, é tão importante, né, do verdadeiro cristão, né? Que ele fala, nem todos esses vão para o reino dos céus. Aí a gente pensa naquela parte, né, que a gente sabe que Deus nos julga, vamos assim dizer, pelo que passa pelo nosso coração, né? Então, ele sabendo o que se passa em nosso coração, quais são as nossas atitudes, ele sabe realmente quem clama por ele de forma verdadeira, né? De forma realmente querendo entrar nessa vida, vamos assim dizer, de auxílio, de ajuda, de obra mesmo, né? De caridade. Então, a gente sempre tem que nos policiar o máximo possível, saber se a gente está realmente fazendo o que a doutrina, né, como todos aqui nós, né, somos espíritas, sempre refletir se estamos fazendo o que a doutrina nos propõe e logo o que Cristo também nos propôs, né? Ver se a gente está colocando em prática. Uns dias a gente vai cair, claro, né, isso é normal, mas a gente tem que sempre caminhar nessa linha reta, né? Caminhar e escolher sempre a porta estreita, né? Que a gente também lê muito aqui, que é a mais difícil, né? Mas é a que vai dar a maior recompensa para a gente, com certeza. Então, é sempre isso. Muito das coisas que a gente vive, que a gente passa, poderiam ser melhor resolvidas e melhor esclarecidas se a gente estivesse sempre em constante autoavaliação, em constante perseverança. Muitas coisas poderiam acontecer de uma forma até melhor, mas a gente prefere, de certa forma, nos alienarmos, né? E não levar em conta o que estamos sentindo ou o que estamos pensando. E aí daí a gente acaba só falando da boca para fora, só chamando Senhor, Senhor da boca para fora. Então, não podemos deixar isso acontecer. Quando a gente precisar clamar ao Senhor, quando precisarmos de orientação, traçar o seu caminho, seguir, né, esse caminho de linha reta, temos que ter consciência daquilo que estamos fazendo, consciência daquilo que somos, sempre em relação a isso. Então, é aí que entra essa autoavaliação que eu falei. Quando a gente se conhece, a coisa com certeza flui melhor, entendeu? E a gente sabe que a gente está sendo cristão ou não. E podemos nos avaliarmos e voltarmos para o caminho correto, né? Que foi o que a gente se propôs a fazer. Então, acho que era isso que eu queria falar. Muito bom, Lívia. Alguém mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Levante o dedinho. Alguém? Nani. A Lívia deixou assim bem claro, né, o item todo, ela assim deu e eu só vou ler o que estava aqui, né? É só para mostrar o que eu entendi, né? Mas assim já está muito bem claro, muito bem explicado. A gente falar que é cristão, como ela disse, é fácil, né? O difícil realmente é demonstrar com ações, com palavras, com os pensamentos, a coerência entre esses três também. Só que assim, a gente também não precisa viver dizendo, né? As nossas ações vão mostrar quem nós somos.
né? Porque a gente vê muita gente dizendo, e aí, quando chega na hora do teste, o teste dá negativo, porque fala uma coisa e faz outra, né? Então, que a gente não se preocupe tanto, né, em falar, que a gente faça mais, né? Porque a gente não precisa fazer propaganda nem de nós, nem da doutrina que professamos, independente da nossa fé. Mas a gente precisa propagar a palavra do Cristo, né? E eu acho que é isso que ele quer de nós. A gente não precisa falar porque eu sou evangélica, eu sou católica, sou espírita ou budista, né? Claro que não há mal nenhum em falar, né? Mas o que é de maior necessidade mesmo é a gente demonstrar. Então, que a gente consiga demonstrar mais, falar menos, né? Deixar que as nossas ações falem por nós. E assim, quando ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, só herdará o reino dos céus aquele que fizer a vontade de Deus, aí a gente para pensar, mas o que é a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é seguir os mandamentos que ele deixou para a gente aqui, né? Amá-lo acima de qualquer coisa e ao nosso próximo, resumidamente, né? Porque são esses dois mandamentos que resumem os outros, né? Fazer a caridade, ter o coração puro e ter boa vontade. É isso que a gente está precisando muito, né? Porque nós vemos muitas pessoas fazendo muita coisa, mas faz por fazer. Nós vemos gente falando muito, mas não demonstrando, né? Então, que a gente comece a parar um pouquinho de falar e comece a refletir, para depois mostrar através das ações, sem querer fazer propaganda, sem querer se autopromover, mas para seguir mesmo os escritos que nos foram deixados de amar ao nosso próximo, né? De fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós. É isso. Show. Alguém mais gostaria de falar? Ainda temos um tempinho do nosso tema. Silvia Leal. Quando eu estava lendo essa passagem, me ocorreu que o cristianismo, né? As religiões que têm Cristo como base são várias, não é só o catolicismo, mas muitas vezes a gente relaciona o catolicismo, né? E o próprio espiritismo, tem muita gente que não sabe que o espiritismo, pelo mesmo, quando a gente fala espírita kardecista, a nossa base é o Cristo, né? Acho que mesmo quem não conhece até se assusta um pouco com isso, porque eu venho de uma base que é católica também, minha família inteira, e eu me interessei pelo espiritismo porque eu conheci uma pessoa que era espírita, e quando ela me falou que a base era o cristianismo, eu fiquei até espantada. Mas eu acho que, independente disso, e uma coisa que era curiosa é que eu respondia para as pessoas, quando elas me perguntavam a minha religião, o que eu era, eu dizia que eu era católica não praticante, que é muito comum. E assim, hoje, pensando nessa frase, me parece que não faz o menor sentido, né? Ou você é católico, você tem uma religião, ou você não tem uma religião. Dizer que você é católico só para dizer, ou para você ser aceita por um determinado grupo, é porque mostra um pouco de imaturidade, talvez. E aquela outra discussão que a gente já fez, às vezes os seus pais escolhem uma religião para você, te batizam quando você é criança, mas você, depois de um tempo, não quer mais seguir essa religião por algum motivo, né? E muitas vezes o motivo é porque ela não faz mais tanto sentido para você. E quando isso acontece, é que às vezes você vai procurar uma outra religião que te preencha mais. E esse texto me faz pensar que, do tipo, o cristão, independente da religião que ele tem, né? Ele acho que chama a atenção pela atitude dele. Né? Eu tenho acompanhado o trabalho daquele padre, né, que é o Júlio Lancelotti, em São Paulo,
que se mobilizou lá quando a prefeitura resolveu, eu não sei, se passou para vocês, acho que isso no Jornal Nacional, colocar um monte de concreto embaixo dos viadutos para espantar os moradores de rua. Foi uma coisa assim bem absurda, né? E eu já vi várias coisas horríveis em São Paulo, de jogar jato de água fria nos moradores de rua no pleno inverno, tirar os cobertores, essas coisas, que é uma maneira muito irracional de lidar com a questão dos moradores de rua, né? Não mostra nem um pouco de compaixão. Ele fez um protesto lá e, graças a Deus, eles tiraram esses concretos e tal, porque acabar com a questão do morador de rua não é tirar o lugar deles, simplesmente, né? Acho que é fazer políticas públicas para que eles tenham condições de ter moradias ou aumentar os abrigos enquanto isso não é possível. Mas a atitude dele foi extremamente cristã, e não é só porque ele é um padre, né? Mas ele, assim, ele representa uma pessoa que está muito próxima do que a gente fala aqui, da caridade, de olhar para o outro, né? Então, eu acho assim, ele é um representante que sempre me vem à mente quando eu penso nisso, no exemplo do que é um bom cristão. E é claro que dentro do espiritismo a gente vê isso também, nas casas espíritas, os trabalhos assistenciais, assim, são muitos que são feitos, né? Então, assim, como vocês já falaram, eu acho assim, tem várias religiões, mas acho que para você ser um bom cristão, às vezes você nem precisa seguir uma religião cristã no sentido do que você seguiu o exemplo que foi dado por Cristo. Como disse a Nani, você pode ser budista, que não é uma religião cristã, mas você pode ser um exemplo, né? Digamos assim, dentro dos preceitos do que é ser um bom cristão. Acho que era isso que eu queria falar. Show. Todo mundo está me ouvindo? Parece que eu estou travada. Aí, nessa frase que tem no Evangelho, né? Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Jesus, ele, fazendo essa analogia, né? Ele plantou a árvore, ele regou com seus ensinos, né? Ele adubou com seus exemplos. E a árvore, ela não escolhe para quem ela vai dar a sombra. Ela não escolhe para quem ela vai dar o fruto, né? Ela dá muitos frutos e cada fruto ali tem várias sementes. Então, tudo é muito abundante, né? Assim, a natureza ela é muito abundante e fazendo essa analogia com a árvore fica bem fácil de entender, né? E a gente está também treinando os adubos, né, com os nossos exemplos, que não adianta a gente ficar como vocês já falaram, né, o rótulo de cristão, eu sou cristão, a gente tem que vivenciar, né, não adianta ter o rótulo, o evangelho não é para ser lido, não é para ser falado aqui 6 horas, ele é para ser colocado em prática, não é para ser colocado na estante, que legal, eu li essa parte do evangelho, agora eu vou fechar e vou botar aqui, amanhã eu vou ler de novo. Não, a gente tem que colocar em prática, né? E no dia a dia, durante o nosso dia, a gente consegue colocar várias coisas em prática se a gente prestar atenção, né? A gente passa por várias situações durante o nosso dia. E, por exemplo, a gente tem mania, estou falando por mim, né? Porque vocês são espíritos de luz. A gente tem mania de criticar quem cai, né? No caso, a gente tem que ajudar, né? Erguer a pessoa que cai, a pessoa que está ali em falta. Ajudar a erguer, como a gente gostaria que fizesse com a gente. Se a gente sempre se colocar no lugar do outro, vai dar certo, entendeu? Como que a gente está no mundo de provas e expiações. O planeta Terra, ninguém que está aqui é santo. Então, a gente pode cair várias vezes num dia. E por que a gente tem que apontar para o outro, né? Quando o outro cai? Criticar, tá sempre com a ponta da língua ali afiada. Vamos erguer, né? O coleguinha e não ajudar a apontar. E, gente, já acabou o tempo. Vou chamar a Nani para cantar pra gente. Vem, Nani!
como a Suzana acabou de dizer, a árvore dá os frutos e independente de quem vai colher, né? Ela faz a parte dela, assim como o padre fez a dele, né? Auxiliando aqueles necessitados. E possamos seguir o mesmo exemplo, independente da fé que a gente professa. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Que possamos alcançar misericórdia, a graça e a luz. E diante das nossas dificuldades, a gente clame a Jesus e aceite tudo que Ele faz na nossa vida. Para isso, precisamos estar abertos para receber tudo o que Ele tem para nos dar. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, mais esse ensinamento que o Senhor nos trouxe e que essas irmãs, com um toque especial, nos ajudaram a entender. Obrigada, espiritualidade, por fluidificar as nossas águas e colocar nelas tudo o que precisamos. Que façamos também a nossa parte e sejamos contigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Coisa linda nosso evangelho. Vamos tirar nossa foto? Sim! 1, 2, 3 e sorrindo. E até o Elvis apareceu na foto. Tchau, gente. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser.